Fala pessoal, boa tarde. A gente vai começar a nossa aula de geometria do capítulo 4, tá? As paralelas sendo cortadas por uma transversal. Professor, o que é isso, professor? O que nós teremos aqui, ó? Então nós teremos aqui uma reta R, tá legal? E uma reta S. Essas duas retas aqui, tá aqui o símbolo de paralelos, ó, são essas duas barrinhas, tá? Isso significa o quê? Que a interseção dessas duas retas é o conjunto vazio, tá legal? Pode ser representado assim, ou a chave sem nada dentro, tá bom? Não pode ter nada dentro não, porque se tiver, não vai ser mais vazio, né? Vai ser unitário, tá bom? Então fiquem espertos aí, ó. R paralela a S. São essas duas retas aqui, ó. A reta R e a reta S, sendo que elas não se cruzam. Aí o que eu tenho aqui, ó? Cortadas por uma transversal. Nós temos uma reta T, beleza? Essa reta T, ela tá cortando as duas retas aqui paralelas, certo? Na diagonal, tá bom? Ela coloca na transversal, mas aí a gente tem um entendimento que é na diagonal também. O que acontece aí a partir daí? Que quando essa reta T, ela corta as duas outras retas, nós vamos formar o quê? 4 ângulos, tá bom? Então são 4 ângulos que vão formar em cada toque, em cada corte. Tá legal? Então aqui nós temos o ângulo A, B, C e D, e na reta S nós temos o ângulo E, F, G e H, tá bom? É só prestar atenção aqui nas cores, ok? Então o que eu tenho que saber disso? Que esse ângulo aqui, eu já vou mostrar um pouco mais à frente para vocês, que o ângulo A é igual ao ângulo C, assim como o ângulo E é igual ao ângulo G. Por quê, professor? Vou mostrar para vocês lá no início que eles são ligados por esse vérticezinho aqui, ó. Tá bom? Então eles são OPV, né? São os opostos pelo vértice, tá bom? Então vocês têm que ficar esperto nisso aqui, ó. Eles são iguais. E a mesma coisa com os ângulos de vermelho aqui, ó, de laranja, né? O B é igual a D e o F é igual ao H. Tá aqui destacado aqui, ó. Primeira observação que vocês vão fazer a respeito disso. Aí nós temos 3 definições para esses cortes, que são os ângulos correspondentes, os ângulos colaterais e os ângulos alternos. Ok? Quem são os ângulos correspondentes? Ó, você vai olhar para o ângulo que está do mesmo lado da reta que fez o corte, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, o ângulo A, certo? Você tem que olhar para o outro ângulo na outra reta que está no mesmo posicionamento que ele, do mesmo lado. Então, quem é esse ângulo? É o ângulo E. Então, o que significa isso? Que o ângulo A, ele corresponde ao ângulo E na segunda reta. Olha o nome, correspondente, tá bom? Eles correspondem, eles correspondem tanto em uma reta quanto na outra. Pensem assim desse jeito. Aí, por exemplo, se eu olhar para o ângulo C aqui, ó, qual é a mesma posição que ele está lá na outra reta que cortou com S? Né, o G? Então, o ângulo C e o ângulo G são correspondentes. Tá bom? A mesma coisa para o ângulo D. Olha aqui o ângulo D, ó. Olha o ângulo D. Qual é a posição que ele está na outra reta? Digamos que no mesmo local que ele estava na reta de cima. Não é o H? Então, o D é correspondente a H. E o B, olha aqui o B, ó. O B, ele corresponde a... Quem corresponde ao B lá na outra reta? É o F. Beleza? Então, ó, o ângulo A e o ângulo E. O ângulo A corresponde ao ângulo E. O ângulo C corresponde ao ângulo G. O ângulo B corresponde ao ângulo F. E o ângulo D corresponde ao ângulo H. Tudo bem? Beleza, então esses são os ângulos correspondentes, tá? Vamos para os ângulos colaterais. Olha a palavra, colateral. Aí nós temos 2 situações dos colaterais. São os colaterais internos e os colaterais externos. Certinho? Vamos para os colaterais internos. Os colaterais internos, gente, vocês vão olhar para o que nessa situação? Eu acho que eu tenho uma próxima animação que fala sobre isso. Tá, beleza. Então aqui, ó, esse slide aqui é o geralzão, tá? Deixa eu apagar aqui. E vamos avançando nos slides que eles estão determinados de cada um deles. Nesse primeiro slide, o que eu tenho que saber? Que eu tenho um ângulo correspondente, que eu tenho um ângulo colateral e que eu tenho ângulos alternos, tá bom? Vamos para os próximos que eu evidenciei cada um deles. Então, quem são os ângulos correspondentes? Eu mostrei para vocês, né? Ó, o ângulo A, quem é o correspondente a ele? É o ângulo E. Certo? O ângulo D. Quem corresponde ao ângulo D, né, o ângulo H? É como se estivesse na mesma posição na outra reta. Quem é o correspondente do ângulo B na outra reta? Né, o F? Tá bom? E quem é o correspondente do... Deixa eu colocar aqui... Em azul. Quem é o correspondente a C? É o ângulo G. Ah, professor, para que eu vou precisar disso? Vocês, quando souberem disso aí, nos exercícios vocês vão ver que eles são iguais, tá bom? Então, se você tem um valor e não sabe qual é o outro, dependendo da classificação, você já vai direto para o valor que ele está. Beleza. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos os ângulos alternos, né? São 2 classificações, os alternos internos e os ângulos alternos externos, tá bom? Ok.
Então, bora lá. Quem são os ângulos alternos? Ó, olha a palavra, alternos, tá? Alternos de alternância. Exemplo, bora lá. Por exemplo, aqui o ângulo C. Olha aqui o ângulo C, ó. Alternos internos, tá? Eles estão dentro dessas duas retas aqui, ó. Alternos internos. Eles estão pelo lado de dentro das duas retas paralelas, tá bom? Então, por exemplo, olha só, o ângulo C. Quem está do outro lado da transversal, né? O ângulo E. Então, o alterno interno com ele é o E, tá bom? Aí você olha para o ângulo D. Quem é que está por dentro e que está do outro lado da transversal, né? O F. Olha aqui, ó. Então, esse é alterno interno com esse. Esse aqui é bem tranquilo, tá? Vocês pegarem a mãe aqui já era, ó. E o ângulo C é alterno interno com o ângulo E. Beleza? Mesma coisa, a mesma coisa agora para os externos, ó. Só que agora eles estão em lados alternados, ó, da reta, tá bom? Eles estão em lados alternados da reta pelo lado de fora. Quem é o alterno interno ao ângulo A? Não é o G? Olha aí, ó. Ele está alternando a transversal pelo lado de fora. E o ângulo alterno interno aqui ao H, ó, é justamente o B. O B, ó. Tá bom? É só lembrar, alternos de alternância, interno está pelo lado de dentro das paralelas e externos está pelo lado de fora das paralelas. Tranquilo? Ok. Próximo. Colaterais. Olha aí aquele que nós vimos lá no início. Os colaterais internos e os colaterais externos. Tá? Vamos falar dos internos aqui, ó. Como é que vai funcionar isso, professor? Os colaterais internos, eles estão do mesmo lado, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Internos pelo lado de dentro das duas retas, certo? Ó. Pelo lado interno, ó. Eles estão aqui dentro, ó. Tá bom? Das duas retas. Beleza. Colaterais é como se estivesse do mesmo lado, ó. Olha aqui, ó. O ângulo C. Quem está do mesmo lado dele por dentro? O F. Tá bom? O ângulo D. Quem está do mesmo lado dele por dentro? O E. Então, C é congruente a F e o D é congruente a E. Beleza? Esses são os colaterais. E os colaterais externos a mesma coisa, né? Estão pelo lado de fora. Ó. Eles estão pelo lado de fora das paralelas. E do mesmo lado, ó. Quem é o colateral com o A? Não é o H? Ó, do mesmo lado, ó. Do mesmo lado pelo lado de fora. E o B? Quem é o colateral a B? É o G. Mesmo raciocínio, tá legal? Só que agora por fora, não é isso? Aí nós temos aqui, ó, de acordo com a figura, escreva os pares de ângulos. Correspondentes. Quem são os correspondentes aqui? Vamos lá, quem são os correspondentes? O ângulo A. Quem é o correspondente a ele? Não é? Certo? O ângulo, por exemplo, o ângulo D agora aqui, ó. Isso aqui já é exemplo, tá, gente? Quem é o ângulo D? Quem corresponde a D? Não é o H? Aí eu vou lá para o outro ângulo. Correspondente de B. Se pegarem a mãe, esse aqui já era, gente. Ó, é o F. E o correspondente de C foi quem sobrou, né? É o G. O A é... Lembra aqui que tem um chapéuzinho, né? De ângulo. A gente sempre coloca o chapéuzinho, tá? De ângulo. Tá tratando de ângulo. Tem um acentozinho. Circunflexo. Então, A é DH, DF e C correspondem em G. Quem é alterno interno a D? Ó, interno, pelo lado de dentro. Não é que está do outro lado, é o F? Então, D é quem? A F, né? Qual é o outro? Isso é questão de prova, tá, gente? Alternos internos, beleza? C é DF. C é DF. Quem são os alternos externos? Ó, vou só trocar a cor da canetinha para aproveitar a imagem. Ó, o B não é o H? Aqui, ó. Do outro lado, pelo lado de fora, ó. O B é o H. E o A com quem? Com G, né? Então ficou o A com G. Tá bom? Deixa eu apagar esse I aqui para não confundir vocês. Suave? Beleza, né? Então, aqui nós já vimos correspondentes, alternos internos e os colaterais agora. Vamos para os colaterais. Essa questão aqui, ela aborda todo o assunto, né, gente? Vamos apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui a canetinha. Bora lá ver os colaterais. Colaterais internos. Quem são os colaterais internos? Estão por dentro do mesmo lado. Quem são os colaterais internos? D com E, C com F, né, do mesmo lado, ó. C
com F, D com E, não é isso? C com F, D com E, e os colaterais externos, ó. Vai ser quem? Vai ser o D com o G e o A com o H. O A com o H, o D, o B com o G. Tá bom? Suave? Vou resetar. Para não poluir o slide de vocês, tá aqui as respostas, ó. Tudo bonitinho aqui, ó, conforme o figurino, ó. Tranquilo? Não acho que vocês não vão ter dificuldade com isso, não. Até porque já revisando aí, vocês já estudaram isso. Tá bom? Beleza, o que é um ângulo oposto pelo vértice? Foi o que eu falei lá no início para vocês, ó. Um ângulo que está ligado pelo mesmo ponto, ó. Pelo mesmo vértice, ó. Então aqui, o ângulo oposto pelo vértice, ó. O A é igual a quem, ó? Quem é que está ligado pelo mesmo vértice do outro lado do ângulo? Não é o B? Então eles são iguais, é o OPV. E o C está ligado pelo mesmo vértice com o D. Tranquilo? Eles são iguais, tá, gente? São congruentes, beleza? Com ângulos complementares. Quando a gente fala de complemento, é o quê? Eu tenho dois ângulos aqui, ó, o ângulo alfa e o ângulo beta. Por que eles são complementares? Porque quando eu somar esses dois ângulos, eles têm que dar 90 graus, tá bom? Então aqui, ó, nós temos um ângulo reto aqui, ó. Lembra que nós temos um ângulo reto, ó. Então quando eu somo os dois, eles têm que dar 90 graus. Quando eu somo dois ângulos que dão 90 graus, eles são complementares. Fechou? Somo dois ângulos que o meu somatório dá 180, ou seja, um ângulo raso, eles são ângulos suplementares. Se eu somei e deu 90, são complementares. Se eu somei e deu 180, eles são suplementares, tá bom? E se eu somei, tem que dar quanto para ser replementar? Tem que dar 360, não é isso? Ou o ângulo de uma volta. Certo? Então, o ângulo de uma volta, ele é um ângulo de 360 graus. Então, se eu somar esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo A com o ângulo B, e der, o meu resultado der 360 graus, eles são ângulos replementares, tá bom? Lembrando que isso não está no material de vocês, eu estou acrescentando para reforçar os conhecimentos de vossas excelências, tá legal?